Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bion e no vídeo de hoje estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Bion Maria. É claro, vamos falar aí de mais um pós-jogo da equipe do Corinthians, né? Infelizmente mais um empate 0-0 em casa contra o Cruzeiro, mas você olhando assim por cima, o Cruzeiro é o melhor time do campeonato no momento, né? Não é à toa que é o líder, vai passar mais uma rodada líder graças a esse pontinho conquistado lá em Itaquera. Então a gente olhando pelo resultado, a gente fala, beleza, ok, é um jogo que o Corinthians conseguiu um bom resultado até, porque a gente sabe como o time tá jogando, tá ali num mau momento, não tá jogando bem, é bem verdade, o ataque principalmente é muito inofensivo da equipe do Corinthians, não tem o que fazer, mas olhando assim, é claro que em Itaquera a gente é muito difícil a gente desperdiçar, não pode desperdiçar ponto, né, rapaziada? A gente vai olhando aqui, cara, qual que foi a última vez no Brasileirão que a gente ganhou lá em Itaquera? Será que foi contra o Inter? Será que foi contra o Sport? Já faz um bom tempo, né? A gente perdeu lá pro Fluminense, a gente perdeu pro Bragantino, a gente empatou hoje com o Cruzeiro, empatou com o Sport, não, o Vitória. Ou seja, já faz um bom tempo que a gente não consegue ganhar em casa pelo Brasileirão. Isso é complicado, o time não consegue evoluir na tabela, vai passar provavelmente mais uma rodada ali em décimo primeiro, que como eu disse para vocês em alguns vídeos, é a posição onde o Corinthians vai se manter muito provavelmente por todo esse campeonato, né? Por todos os problemas internos e externos, né? Principalmente também o Dorival Júnior aí não consegue encontrar soluções e vamos falar a verdade que é muito improvável que ele seja mandado embora hoje. Estavam falando aí que se o time perdesse, né, acabasse sendo derrotado pelo Cruzeiro ou até mesmo tomasse um atropelo, uma coisa assim, uma derrota bem feia, ele poderia perder o emprego dele, mas não tomou. Acho que o time até jogou melhor do que eu esperava. Eu achava que o Corinthians fosse jogar menos, principalmente no segundo tempo. Acho que no segundo tempo o Corinthians foi melhor que o Cruzeiro, mas assim, no primeiro tempo deixou bem a desejar. Poderia ter saído perdendo lá no primeiro tempo por 1-2-0, né? Teve algumas boas oportunidades desperdiçadas pelo ataque do Cruzeiro, dos visitantes. Mas acho que 0-0, se você olhar pelo prognóstico do campeonato, não é um resultado ruim. Mas você olhando pelo que o Corinthians está fazendo, pelo que o Corinthians deixou de fazer nesses últimos jogos, é realmente complicado. E o time, obviamente, se o objetivo é Libertadores, a gente tá vendo aí que vai ficar muito complicado, muito difícil mesmo, né? Resta saber se o time vai conseguir dar uma sobrevida aí na Copa do Brasil e a gente tá prestes a descobrir, né? O próximo jogo é contra o Botafogo no Brasileirão fora de casa, um jogo dificílimo, muito difícil, em que mais uma vez a probabilidade de a gente vencer é muito pequena comparada à vitória do adversário ou até mesmo empate. É claro que tem a chance de vencer e é claro que a gente vai estar aqui fazendo vídeo, vou estar assistindo, vou estar torcendo, mas a gente não pode aqui iludir o torcedor, não irei te iludir e falar, meu Deus, o Corinthians é muito favorito contra o Botafogo, vai ganhar do Botafogo. Isso não vai, quer dizer, pode acontecer, mas a gente sabe que a probabilidade é bem menor. E é isso, meus amigos, um cenário um pouco diferente hoje, né, não estou em casa, estou em São Paulo, estou no interior de São Paulo, olha aí, mas por isso o cenário vai ser um pouco diferente nesse jogo e no próximo. Quanto o Palmeiras, provavelmente a gente vai ter um outro cenário diferente, mas aí vocês já estão acostumados que é lá na casa da minha avó, então lá em Guarulhos. Então é isso, minha rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. Deixe o seu like, deixe seu comentário, por favor. Eu quero saber o que você achou desse jogo, quero saber o que você tá achando do Corinthians nessas últimas partidas, né? No último jogo não teve vídeo porque eu tava na festa de aniversário da minha prima, aproveitei bastante, foi bem legal. Infelizmente a gente depois teve que ver ali os melhores momentos, ver o jogo do Corinthians meio assim por cima contra o São Paulo. Mais uma vez o time não jogou naquele jogo, o time não jogou nada, os jogadores entraram com aquela preguiça, tiriça de sempre que é no Morumbi. No Morumbi a gente já tem que aceitar que esses caras não vão ganhar nunca mais. E é isso, né, rapaziada? Não tem o que fazer muito. Então, hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais rápido. Por quê? Porque eu também estava na rua, não estava em casa. O primeiro tempo eu assisti muito quebrado ali, né? Não prestei muita atenção, tanto que não vai ter nem notas hoje, porque eu até me esqueci de anotar, né? De prestar muita atenção individualmente na partida dos jogadores do Corinthians, apesar de eu ter eleito um melhor em campo. Mas não fiquei prestando muita atenção individualmente. No segundo tempo eu consegui prestar mais atenção na partida. Mas não dá pra se avaliar um jogo todo, todos os jogadores, por somente um tempo, né? Apenas por 45 minutos. Você precisa de todo esse tempo. Então, não teremos notas hoje, mas eu tô aqui falando pra vocês porque eu vi sim o jogo, principalmente o segundo tempo. E, cara, foi uma partida assim que o Corinthians poderia ter vencido, sim, principalmente pela a segunda etapa. O Corinthians conseguiu pressionar, criou algumas oportunidades, né? O Cássio ali já depois dos 40 minutos foi pegar um chutaço do Memphis. No lance seguinte, no escanteio, o zagueiro do Cruzeiro tirou em cima da linha. Ou seja, o Corinthians poderia ter conseguido vencer, mas assim, mais na vontade, né? Porque hoje sim, hoje acho que o principal ponto da equipe do Corinthians foi a vontade. O time
sobrou vontade, diferentemente do jogo passado, onde ó, claramente os caras estavam numa preguiça, tava nem aí pra nada, tava nem aí pro torcedor, enfim. Hoje os caras estavam querendo jogar e isso é muito legal. Porque vontade tem que ter sempre, né? E hoje teve a vontade. Então, obviamente, não teve a tática, não teve a técnica, deixaram muito a desejar muitos jogadores, mas eu acho que no geral o time foi bem. O time conseguiu se portar bem em campo, o time conseguiu controlar. Controlar não, né? Mas o time teve alguns momentos em que conseguiu controlar, criar algumas oportunidades, principalmente nos 45 minutos finais. Na primeira etapa sofreu bastante, mas a zaga foi muito bem hoje, né? Gustavo Henrique e o André Ramalho. Quando eu critico, vocês sabem. Mas quando eu elogiar, vou ter que elogiar, né? Fizeram uma ótima dupla. Acho que faz muito tempo que a gente não vê uma dupla de zagueiros do Corinthians ir tão bem numa partida como hoje, né? Acho que até me esqueci a última vez aí. Nem final de Paulistão, principalmente não, né? Quem lembra do Félix Torres fazendo aquele pênalti lá do Vitor Roque. Mas enfim, uma partida muito boa da dupla de zaga, né? Os dois laterais, infelizmente, deixaram a desejar, então isso acabou prejudicando um pouquinho o Corinthians no ataque. No meio-campo, eu acho que fizeram uma partida ok, né? O Martinez, até mesmo o Charles, que hoje começou a titular, né? O Bidon também fez uma partida ok. O Garro acredito que tenha sido o melhor jogador em campo por tudo que ele correu, pelo tudo que ele se doou. Hoje ele é o principal símbolo de como o Corinthians correu, de como o Corinthians teve muita vontade e de como o Corinthians conseguiu competir na força. Não foi na técnica, né, nem na tática, porque o time do Cruzeiro nisso é com certeza bem melhor, principalmente na tática. Mas eu acho que o Garro foi um símbolo perfeito da partida de hoje do Corinthians, que não faltou vontade. E é isso que tem que ser sempre. Não pode faltar vontade, porque, cara, se não ganha na tática, vamos pelo menos tentar competir na vontade. E conseguimos competir na vontade. É bem verdade que o Cruzeiro não fez uma partida tão boa quanto eles estão acostumados a fazer, né? No segundo tempo, como eu disse, sofreram ali um pouquinho em alguns lances. Mas, cara, isso não tira o mérito da equipe do Corinthians, principalmente da dupla de zaga que conseguiu neutralizar muito bem ali o Caio Jorge, conseguiu neutralizar depois muito bem ali o Gabigol, até mesmo o Matheus Pereira quando fazia algumas infiltrações, enfim. Eu acho que defensivamente o Corinthians fez uma partida muito segura. Teve assim, ali uns lances de perigo no primeiro tempo, né, quando o time ainda estava acertando ali a marcação, mas acho que no geral conseguiu fazer ali uma partida ok, uma partida legal. E como eu vinha falando, a equipe do Cruzeiro fez uma partida abaixo, mas mesmo assim conseguiu competir legal, trouxe perigo. O Hugo Souza não fez nenhuma defesa espetacular, assim como o Cássio. O Cássio fez a melhor defesa do jogo, né? Naquele chutaço do Memphis, já no final do jogo. Então, cara, a gente vê aí como o Corinthians poderia ter conseguido ganhar, apesar de mais uma partida meio abaixo taticamente do Dorival Júnior, né? Não tem nada muito inventivo que ele faz. Hoje começou com o Charles ali na marcação, legal, acho que até deu certo, até foi bem, né? Deu certo até certo momento da partida, mas assim, nada extraordinário. Ele mais uma vez tirou o Thales pelo Romero, e assim, não mudou muita coisa, porque o Thales agrega muito pouco e o Romero também agrega muito pouco. Então, assim, fica meio eras por eras nesse quesito. O Memphis, infelizmente, aí não conseguiu fazer uma boa partida não conseguiu fazer uma boa partida, tropeçou muitas vezes na bola, não estava conseguindo ganhar na corrida, perdia no corpo, mas no segundo tempo ele melhorou, assim como todo o time. O primeiro tempo dele foi bem abaixo, mas o segundo tempo dele deu uma melhorada junto com todo o resto do time, cara. E acho que a cara do Garro, hoje o Garro é melhor em campo. Vai aparecer em algum lugar aí na edição o Garro com a fotinha do Garro com a estrelinha dele melhor em campo, porque hoje ele foi o melhor em campo mesmo, minha rapaziada. Por tudo que ele, como já disse, né, ele correu bastante, se doou bastante, poderia ter acertado mais passes. Eu comentei isso no X, no meu perfil no X. O time poderia ter criado mais oportunidades se ele tivesse acertado um pouco mais de passe. Isso ele precisa melhorar um pouquinho, mas eu acho que o principal foi ele ter chamado a responsabilidade hoje, e acho que isso estava fazendo falta na equipe do Corinthians, alguém com personalidade, já que o técnico não tem personalidade, e já que a maioria dos jogadores também não tem personalidade, que tem um jogador ali que chame a responsa e fala, não, hoje eu vou carregar o time, hoje vai dar tudo certo, hoje é comigo, rapaziada. Infelizmente não conseguimos sair com os 3 pontos, mas assim, é uma partida que a vontade pelo menos não faltou e tá, beleza, tá ok. Isso tá longe de estar perfeito, isso tá longe de ser o essencial, o principal, mas é algo que não pode faltar de jeito nenhum. Então é isso, minha rapaziada. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curto mesmo, porque como eu disse, não vai ter as notas, não consegui prestar muita atenção individualmente de cada jogador, fazer as anotações, apesar de eu ter falado pra vocês que o Garro é o melhor em campo, isso não vai mudar. Mas também destaque para a dupla de zaga, principalmente para o André Ramalho. Acho que foi o melhor jogo do André Ramalho assim, em muito tempo mesmo.
Acho que, pô, ele não me lembro dele ter errado quase nada. Teve um lance ali já no final do jogo que ele deu um carrinho meio nada a ver ali no jogador do Cruzeiro. Acho que ele até acabou tomando cartão amarelo depois no lance. Mas, fora isso, cara, ele marcou muito bem, ele ajudou muito bem na saída de bola. O Corinthians não tem um volante de saída de bola, gente. Isso é muito triste, mas é verdade. O Martins não faz esse papel, o Charles muito menos. O Bidon é um cara que, quem sabe, poderia fazer esse papel, mas é um cara que também não tem como principal característica esse papel de saída de bola, né? Um cara que corre muito bem ali pela esquerda, consegue achar algumas oportunidades, como segundo volante ele é muito bom, mas para primeiro volante de saída de bola, não, ele não é disso. O Carrilho também não é um primeiro volante de saída de bola. Os primeiros volantes que o Corinthians tem de saída de bola seriam o Ranieri, que a gente sabe que é baitomisso, e também o Maicon, que o Maicon é podre, o Maicon é bichado, tá machucado mais uma vez, e claramente não foi opção pro técnico hoje. Então, cara, complica muito o Corinthians não ter um volante de saída de bola, né? E como não tivemos a derrota do Corinthians, nenhuma vitória, a gente não sabe como é que fica a situação do Dorival Júnior. Mas eu tenho quase certeza, né? 99% de certeza que ele não será demitido e que pelo menos, eu acho que até quarta-feira que vem ele vai ser técnico do Corinthians, né? Mesmo se perder do Botafogo aí no fim de semana, porque aí não vai ter tempo hábil para você demitir o treinador, contratar um treinador novo, ele botar a tática dele em jogo e pro time conseguiu um bom resultado contra o Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final. Então, é bem complicado essa situação do Dorival Júnior, então acredito que até quarta-feira que vem ele se mantenha. Aí se quarta-feira que vem o Corinthians realmente tomar um 2-0 aí, um 3-0, 3-1 do Palmeiras, aí eu acho que ele perde o emprego e a gente começa tudo de novo. Manda o técnico embora, traz já pro jogo contra o Fortaleza, e tenta, quem sabe, um milagre aí para conseguir a classificação na Copa do Brasil, mas também assim. Então acredito que o Dorival Júnior, pelo menos até quarta-feira que vem, é técnico do Corinthians, e assim, se ele chegar até quarta-feira que vem, tomara que ele continue até muito tempo, fazendo o time continuar a jogar bem, né? Continue que melhore, né? Hoje não foi, eu ia falar continuar a melhorar, mas hoje não foi bom, né, gente? Hoje foi, sei lá, uma nota 5 no máximo. É porque não faltou vontade, né? E isso realmente é muito legal. Mas assim, na tática, realmente o Corinthians deixou a desejar mais uma vez. O Corinthians no primeiro tempo era um deserto de ideias ali no ataque. No segundo tempo, como eu disse, melhorou. Mas assim, no primeiro tempo estava muito feio mesmo, gente. O primeiro tempo foi muito feio o Corinthians ofensivamente, como já vencendo em alguns jogos, né? Na maioria dos jogos do Dorival Júnior no comando do Corinthians, é isso daí no ataque do Corinthians. Defensivamente até pode melhorar em um ponto em outro, mas ofensivamente é uma tristeza, minha galera. É uma tristeza. Deixa a gente triste, realmente, de poder assistir tudo isso. Bom, e é isso, minha galera. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência, pelo carinho. O vídeo vai se encerrando no dia de hoje. Lembrando que não consegui fazer as notas, enfim, não estava anotando individualmente os jogadores, blá blá blá, isso você já escutou. E a gente se vê no próximo sábado, sim, próximo sábado tem vídeo aqui no canal, tem um pós-jogo, análise pós-jogo de Botafogo e Corinthians, um jogo dificílimo, onde a gente sabe que o Corinthians tem muita dificuldade de vencer do Botafogo, naturalmente, seja em casa, principalmente fora de casa, né, mas em casa também não é muito complicado, não é muito fácil. E vamos ver se a gente consegue arrancar um empate, né? Porque, cara, a gente vai sem Garro, que tá suspenso. Eu acredito que o Yuri Alberto também não vai estar disponível para esse jogo. Eu acho que, no meu palpite, né? Não é informação, não é nada, é só o meu palpite. Eu acho que ele só vai jogar mesmo lá no jogo de ida contra a equipe do Palmeiras, lá na quarta-feira que vem, ou seja, daqui uma semana só. Então acredito que no próximo sábado, contra o Botafogo fora de casa, a gente vai ter somente Memphis Depay em campo. E, cara, se ele com o Garro ali tá meio difícil de jogar, ele sozinho vai ser muito complicado, né? Infelizmente, o Dorival tem esse argumento a favor dele, né? Ao lado dele, né? E em pouquíssimos jogos, acho que em nenhum jogo o Dorival Júnior teve a oportunidade de começar com o Garro, Memphis e Yuri no time titular. Isso, querendo ou não, cara, pesa um pouco na avaliação, né? Porque os três principais jogadores do Corinthians, com o Ramon Dias ano passado, eles jogaram demais, principalmente naquela reta final. Nesse ano também jogaram bem quando estiveram juntos. E até agora o Dorival não teve essa oportunidade, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente quer o Dorival meio fora do time porque o time não joga muito bem, a gente também tem que dar o braço a torcer nesse caso, né? Porque ele não teve esses três jogadores juntos e vai que com esses três jogadores juntos o time resolve jogar bem, né? Melhore bastante, quer dizer assim, consiga produzir ofensivamente de uma maneira satisfatória. É isso, minha rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência e a gente se vê, tá? Próximo jogo, estarei aqui mais uma análise pós-jogo para Botafogo e Corinthians, meus amigos. A gente se vê. Um beijo, um abraço e até lá.